Estamos no ar com mais um RS Play Business. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, fortalece a sua marca e traz oportunidades. Baixe já o aplicativo da RS Play na sua Smart TV para acompanhar toda a nossa programação. No programa de hoje eu vou receber Rodrigo Paines. Rodrigo, olá. Seja muito bem-vindo, Muito tudo bem? Vamos sentar, fique à vontade. Já conhecia a RS Play? Conhecia das redes sociais, já acompanhava, muito legal. Mas legal. Prazer maior ainda conhecer pessoalmente agora, né? Que coisa boa, seja muito bem-vindo. Muito Obrigada obrigado. por estar conosco. Obrigado, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Espero que a gente possa compartilhar insights valiosos aí para o pessoal que está assistindo. Sem dúvida nenhuma. Já os bastidores aqui foram valiosos, já aprendi muito. Vamos passar para o nosso público agora os teus conhecimentos. Legal. Quem é Rodrigo Paines, primeiramente? Então, eu sou Rodrigo, sou pai da Agnes e marido da Ingrid. Eu sou nascido e criado na cidade de Esteio, aqui na região metropolitana. Venho de uma família muito simples, então comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 16 como empacotador de supermercado. Então comecei bem de baixo mesmo. E eu brinco que até os 19 anos eu vivia da famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vai ser sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Não tinha nenhuma perspectiva, né, de mudança de vida. Até pelo cenário do meu ambiente ali não via nenhuma possibilidade. E por uma questão de destino ali, eu assisti uma palestra no YouTube onde ele falava sobre como ter sucesso, querendo e conseguindo. E aquilo ali mudou a minha mentalidade, mudou a minha visão de mundo, assim, né? Eu entendi que ali, que se eu fizesse alguns movimentos na minha vida, eu poderia viver uma realidade financeira, material, diferente do que eu acreditava até então. E aquilo tirou o meu sono, assim, foi muito impactante, mas o maior impacto não foi nem a questão de entender que agora eu poderia ter uma outra situação financeira, material para a minha vida, mas como que alguém, através da comunicação, tinha mudado totalmente a minha perspectiva de vida, né? Tinha mudado totalmente a minha mentalidade. E eu fiquei doido com aquilo, de dizer, cara, eu quero fazer isso também, quero entender como que ele fez isso comigo, para que eu possa, no futuro, também ajudar outras pessoas a mudar a sua realidade, né? E fui me aprofundar sobre isso, né? Comecei a estudar, pesquisar para entender o que de fato estava por trás daquilo. E aí ali eu entendi que um dos pilares que eu ia precisar trabalhar era o pilar do empreendedorismo. Eu ia precisar trabalhar, me desenvolver, fazer negócios, para que eu pudesse ter experiência não só da teoria, mas da prática também, para que quando eu me colocasse à disposição de ajudar outras pessoas, não fosse só da teoria, né, mas com base nas minhas experiências também, né. E aí, com isso, fui empreender, tive projetos que deram muito certo, projetos que deram muito errado e que ajudaram muito também. E em 2023, fui participar de uma feira de negócios em Paris. Estavam no evento na Embaixada Brasileira, com algum grupo seleto de empresários, e lá foi como se aquele Rodrigo, de 19 anos, lá me beliscasse, lá me lembrando do porquê que eu comecei a empreender, o que me levou à minha jornada, né? Que talvez eu tivesse chego o momento de tirar do papel aquele projeto, né? De compartilhar conhecimento, de ajudar outras pessoas também, e foi ali que nasceu, então, a sementinha da Alka. Na época, minha filha tinha acabado de nascer, então não foi uma transição tão fácil. Eu saí dos negócios que eu fazia parte na época para montar esse projeto, mas ali nasceu a sementinha e aí no final de 2024 ela brotou, né? E aí nasceu a Alka Consultoria e Treinamentos, que é a minha empresa atual. Hoje, então, Rodrigo, ele é empresário, ele é consultor e ele é comunicador também. Também, na época eu acompanhei ali um pouco das tuas redes sociais, eu vi que tu fala bastante. Sim. Para dar a consultoria é necessário. Sim, né? exato. É. Mas conta um pouquinho mais da trajetória. A Alka nasceu quando e o que é a Alka? A Alka nasceu, então, foi no finalzinho de 2024 ali, né? Ela se materializou no início de 2025. E a Alka é alma, liderança, conhecimento e ação. O nome, na verdade, nasceu primeiro de uma metodologia que eu desenvolvi e acabou se tornando o nome da empresa, né? Que é entendendo que os negócios de sucesso e os negócios que, além de ter sucesso, têm uma saúde ao longo prazo, eles têm a alma do negócio muito clara, que é a sua proposta única de valor, que é o seu posicionamento, né? Como que ela se posiciona para o mercado, tem o seu porquê muito claro, que faz as pessoas se conectarem. E aí, junto a isso, o pilar da liderança,
que é ter um posicionamento estratégico muito claro e definido, como que essa empresa se posiciona no mercado, como que ela estrutura os seus processos, né, para que essa empresa possa crescer, se desenvolver. Precisa ter uma base de conhecimento muito sólida também, que é como que eu vou replicar essa base de conhecimento, né? Como que eu vou replicar os meus valores, aquilo que eu acredito, o meu modelo de atendimento, né? Para que a minha empresa possa crescer e colocar mais pessoas ali a replicarem aquilo que eu faço. E o último pilar, que é a ação, que não adianta nada tudo isso que eu falei até agora, se a gente não arregaça a manga e faz o que precisa ser feito, né? Que aí é ter rituais de gestão, rituais de execução, rotinas de execução para fazer com que o negócio aconteça. E aí na Alca a gente implanta isso nos negócios, né? A gente fala que todo bom negócio tem alma, liderança, conhecimento e ação. Então, o nosso slogan é Alca, todo bom negócio tem. Onde a gente trabalha esses 4 pilares, né? Muito legal. Foi tu que criaste o Sim, nome? foi eu que criei. Uhum. Muito legal mesmo. E aí tu atende empresas? Sim. Que tipo de empresas? Sim. Hoje, nas consultorias, a gente atende empresas que faturam entre 5 e 40 milhões por ano. E aí, nos braços de mentoria e treinamentos, a gente atende empresas menores também. Né? A gente acaba atuando em vários nichos diferentes ali, por isso que a gente explora muito o pilar da comunicação, porque a gente vê que às vezes o empresário pequeno que está começando, não faz sentido para ele ainda uma consultoria, né? Investir numa consultoria, mas ele já ir construindo uma mentalidade de gestão para que quando o negócio dele chegar nas fases, né, que vai necessitar dele ter uma visão mais madura ali de empresário, ele esteja preparado, né? Entendi. Vocês têm uma sede hoje em Esteio? Sim, exato. Nossa sede fica em Esteio. A gente realiza lá na nossa sede, inclusive, os encontros. A gente faz 2 encontros por mês. O próximo, inclusive, é na próxima terça, agora, dia 14. O que são esses encontros, né? É um momento que a gente faz à noite, geralmente, né? Pós-horário comercial ali, onde a gente tem, geralmente, uma palestra sobre algum tema, né, específico, e depois uma rodada ali de perguntas e respostas, onde o empresário pode trazer os desafios do negócio dele, e um momento de networking ali onde a gente já usa para conectar pessoas, gerar novos negócios. E a gente escolheu Esteio porque está no epicentro da região metropolitana, né? Então, hoje nós temos clientes em Novo Hamburgo, clientes em Cachoeirinha, clientes em Porto Alegre, e aí a gente consegue levar todos até nós, também de uma maneira muito mais ágil ali, né? Uma logística simples ali, 15, 20 minutos, está todo mundo ali já. E para nós também atender toda a região metropolitana facilita bastante também, né? Entendi. E para atender todas essas pessoas, essas empresas, tu deve ter uma equipe. Sim, sim, nós temos uma equipe. Tá mais ou menos quantas pessoas? Hoje, de forma direta, a gente atua em torno de 7 pessoas e aí a gente tem os terceiros, né? Que atuam em parceria com a gente, né? Colegas parceiros que, dependendo do projeto que a gente vai fazer na empresa, eles entram em conjunto também. Porque a gente faz uma consultoria 360, então hoje a empresa tem uma demanda de estruturação comercial, a gente vai para montar os processos comerciais, para refazer a estrutura toda comercial, como é que atende, como é que não atende, o perfil ideal de cliente, como alavancar as vendas do negócio que a gente tem. Tem empresa que está com uma demanda de estruturação financeira. A gente tem um braço financeiro daí, que vai entrar lá, vai entender quais são todos os KPIs, como é que precisa ser a estrutura do fluxo de caixa, da DRE, contábil, tributário, para ajudar a empresa ali também. E se a empresa também tem uma demanda, já está pensando em expansão, qual é o meu modelo ideal para expandir, né? Unidade própria, é com franquias, é com licenciamento. A gente tem um pilar também para ir lá e ajudar o cara a entender qual que faz mais sentido para ele. E por isso que a gente fala muito do pilar da alma, né? Porque tem a alma do negócio e a alma no negócio. Então, às vezes, o modelo de negócio faz sentido fazer uma expansão tanto por franquia quanto por unidade própria. Mas qual é o perfil desse empresário? Será que ele vai ser feliz mesmo se ele for pelo modelo de franquias? Faz sentido para ele também, né? Tá conectado com os valores dele, aquele modelo que ele está escolhendo. Então, a gente ler tudo isso, né? Para ajudar também na parte de expansão dos negócios também. Então, para isso, a gente precisa ter equipes especializadas em nichos diferentes, né? Sim. Em relação à gestão de pessoas, dizem, não sei se tu concordas, que o mais difícil é a gestão de pessoas. Sim. Vocês, como uma empresa terceirizada que entram lá para prestar uma consultoria, como são recebidos normalmente? Porque tem o dono da empresa lá, que de repente está com a mentalidade meio engessada, tem o gerente, tem a vendedora, e aí fica olhando de cara feia, ou normalmente como é isso? Sim, perfeito. O que é muito comum, né? Geralmente a empresa que a gente vai fazer o projeto de consultoria,
É uma empresa que, pô, o cara já chegou no faturamento de 10, 20 milhões ano, já tem uma história por trás. Não é uma empresa que nasceu ontem, né? E o que a gente nota, né? Eu gosto muito de uma historinha que diz assim, né? Que o marido não entendia por que a esposa, toda vez que ia fritar um bife, cortava o bife no meio. Disse, amor, por que toda vez que você vai fritar o bife, você corta o bife no meio? Amor, não sei. Minha mãe fazia assim, prendia assim. Foi na sogra, não sei. Minha mãe fazia assim, prendia assim. Foi na avó, não sei. Minha mãe fazia assim, prendia assim. Foi na bisa. Aí a bisa, meu filho, a minha frigideira era muito pequenininha. Se eu não cortasse o bife no meio, não cabia. Então, o que a gente muitas vezes se depara? A empresa, ela segue alguns processos que lá atrás, quando ela nasceu, fazia sentido. Só que nunca ninguém parou para questionar que hoje não faz mais sentido nenhum. O tamanho da frigideira mudou, né? Então, não faz mais sentido cortar o bife no meio. Muitas vezes a empresa segue, às vezes, com um processo manual ou com uma forma de fazer que faltou alguém parar e analisar que, opa, o tamanho da frigideira está diferente agora. A gente não precisa mais cortar o bife no meio, né? Então, esse é o primeiro ponto. Essa análise de entender que o cenário mudou, então algumas coisas a gente já pode fazer diferente. Mas o que a gente nota, e a gente tenta ter um cuidado, daí quando a gente entra com a consultoria, muitas vezes até quando a empresa contrata um gestor de fora. Então, às vezes a empresa cresceu, aí a equipe nem sempre consegue acompanhar, e aí o empresário precisa trazer um gestor de fora. Aí esse gestor chega de fora, e ele olha a pessoa cortando o bife no meio para fritar, e ele acha um absurdo. Daí ele olha para aquilo e a primeira relação dele com aquilo é que absurdo, meu Deus, que não faz sentido nenhum, né? Que burrice, tá cortando o bife no meio, olha o tamanho da frigideira. E ele acaba desrespeitando toda a história que está por trás. Então o que eu noto é que muitas vezes falta eu entender que, cara, se lá atrás eles não tivessem cortado o bife no meio, não ia ter a frigideira do tamanho que está hoje. Então precisa respeitar a história do negócio, respeitar a história das pessoas que construíram. Então eu vejo que existe um problema muito sério de comunicação, né? E esse é um cuidado que a gente tenta ter, que é olhar para as questões sistêmicas que estão envolvidas ali no negócio também, né? Então a gente foi buscar estudar mais profundamente sobre isso para entender as relações familiares e sistêmicas que acontecem nos negócios, porque às vezes as pessoas estão usando a empresa como ferramenta para tentar resolver conflitos familiares. A gente vê muito isso em empresa familiar. A gente tem que fazer uma leitura sistêmica do negócio, entender quem é quem na história, entender a história da empresa e aí, respeitando a história dessa empresa, começar esse processo de mudança, né? Sempre reconhecendo tudo que foi feito até ali, né? Então, às vezes, a forma que eu falo e trago a ideia de mudar a forma que a gente está fazendo o bife, olha, com certeza, se lá atrás você não tivesse cortado o bife no meio, nós nunca teríamos conseguido ter uma frigideira desse tamanho. Nisso eu já honro quem começou o negócio. E a pessoa já muda totalmente a forma que ela vai reagir a qualquer coisa que eu trouxer depois disso, né? Porque às vezes eu já trago ali, pô, que absurdo, eu coloco a pessoa numa defensiva, ela vai já reagir para se defender, né? Assim, eu já honrei a história. Mas você percebe que hoje, se a gente não cortar o bife, ele cabe mesmo assim? O que a gente poderia fazer diferente? Talvez, quem sabe, a gente pudesse não cortar. Então, a própria pessoa traz essa visão. É desafiador trazer essa consciência, mas a gente vê na prática, né, através do resultado empírico ali, né, do que a gente vai fazendo nas empresas e vai vendo o resultado, que geralmente isso dá muito certo, né? Quando a gente faz esse movimento de olhar a história, entender tudo e ajustar a comunicação, aí consegue fluir nessa parte de gestão de pessoas, né? Eu brinco que, de fato, o problema principal na gestão de pessoas é comunicação, mas não é falta de comunicação. É o excesso de comunicação errada, né? A forma que a gente está se comunicando. E aí, geralmente, quando a gente faz esse movimento, muda muito os resultados, né? Sim. E esse trabalho de consultoria, ele tem um prazo determinado? Ele vai sendo ajustado conforme a evolução do trabalho? Exato, ele vai sendo ajustado. Eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? Então, porque a gente fala que o nosso modelo de negócio não é para o empresário ser dependente de nós, muito pelo contrário, né? Então, eu não quero entrar para dentro de uma empresa, implantar um monte de coisa para ele depois ficar dependendo de eu estar lá para aquilo funcionar. Não, tudo que a gente constrói é para o empresário e para a equipe dar conta sem precisar da gente. Então, geralmente, o que a gente faz é, depois de fazer uma análise do negócio e entender quais que são as necessidades, um projeto. Aí esse projeto vai de 6 meses, projetos de 1 ano. Então, às vezes, a gente faz um primeiro projeto de 6 meses.
arruma a arquitetura organizacional da empresa. Legal, agora mudou já o game. Pô, agora eu quero acelerar o meu comercial porque agora eu arrumei a minha base aqui. Tava com um gargalo, sei lá, de produção, resolvi o gargalo de produção, agora eu quero acelerar o meu comercial. A gente vai lá e faz um projeto de estruturação comercial para profissionalizar o comercial dele e adiante. Então daí a gente vai fazendo projetos específicos de acordo com as dores, né, que cada empresa tem. Sim. Como tu vê a questão das franquias? Porque hoje está sendo muito usado para escalar negócios o franqueamento. Como tu vê isso? Eu sei que tu já tem um know-how nessa área. Exato, é. No franchising, eu comecei como franqueado, depois virei multifranqueado, depois master franqueado e depois franqueador. Então, eu passei por todos os pontos de vista que podem existir dentro do mercado de franquias, eu vivi na pele, né? E o que eu vejo, que é um risco muito grande, né? No Brasil, a gente tem um ponto positivo, que é o Brasil é muito maduro em relação ao franchise. A lei de franquias, né, tudo que foi estruturado lá atrás, a partir da ABF, para que hoje a gente tenha, de fato, né, jurisprudência ali que dá uma segurança tanto para o franqueador quanto para o franqueado, que é um ponto muito positivo. Mas, por outro lado, também a gente nota, muitas vezes, o franqueador tendo no franchise só uma estratégia de expansão, mas sem estar com um modelo de negócio maduro o suficiente. Então ele está vendo que ele vai fazer a marca dele ser mais conhecida, estar mais presente, que ele vai ganhar muito mais dinheiro com isso, mas o quão validado que está aquele modelo de negócio para colocar na mão de uma outra pessoa, né? E talvez colocar numa mão de uma outra pessoa que não é o empreendedor. Porque muitas vezes o franqueado, a pessoa que vai buscar uma franquia, não é o cara que tem a veia empreendedora tão forte assim. Então, eu vou precisar formar ele empresário, mas sem contar com o lado empreendedor. Então, eu preciso estar com os processos muito maduros, né? Então, sei lá, eu tenho uma operação. Quanto que a minha operação já não depende de mim hoje para funcionar? Que eu consigo largar ela na mão de um gerente, né? Consigo fazer isso? Consigo. Opa, então talvez eu tenha um modelo. Com isso, né, desse viés da forma que as pessoas olham para o franchising, a gente tem um volume de franqueadoras muito grande. Então eu vejo que é um mercado muito saudável, mas que precisa ser feita uma análise muito cautelosa antes de tomar a decisão, tanto de ser um franqueado, quanto de ser um franqueador, né? Eu já peguei alguns casos de pessoas querendo muito expandir o seu negócio através de franquias, mas era nítido e claro que se aquilo acontecesse, ela ia ser infeliz. Talvez ela ia até ganhar mais dinheiro, Eu estava pensando mas ela ia ser justamente infeliz. isso. Estava pensando no meu caso. Eu sou empresário e tenho academias. Se eu quiser entrar com uma franquia na minha academia, porque isso vem acontecendo muito nesse mercado. As grandes redes estão comprando as academias de bairro e incorporando, fazendo fusão, né? Eu teria um sócio, eu teria que prestar contas para uma pessoa. É difícil? É difícil te adaptar à cultura, né, aos procedimentos, à forma de fazer. Então, de fato, ser um franqueado, a gente tem que pensar muito bem. Eu fui franqueado, foi muito positivo na época, porque foi, né, ainda era no início da minha carreira empreendedora, então me gerou muito aprendizado sobre processo, sobre gestão, ter o know-how da franqueadora sendo transferido para mim, mas eu sou uma pessoa que não conseguiria ficar muito tempo como franqueado, porque eu gosto de ter ideias, eu gosto de criar, eu gosto de colocar o meu jeito de fazer as coisas, e como franqueado isso não existe, né? Por outro como lado, franqueado eu tenho que também, seguir aquele modelo. Sim, por outro lado também, Rodrigo, para quem está começando, vem tudo mastigadinho, Exato, certinho. exato. E o poder da rede também, né? Porque se eu entro para uma rede de franquias, né? Eu já vivi esse caso, tipo, a gente contratar um influencer que tinha um valor ali para o semestre de R$2 milhões. Com a minha unidade franqueada, eu nunca teria condições de contratar aquele influencer para fazer um projeto de 6 meses. Mas fazendo parte da rede, me custou, sei lá, R$3.000 para eu ter aquele influencer. Porque daí juntou a rede inteira para bancar e aí usar na marca. E aí cada unidade tinha lá a sua propaganda lá usando, né, a identidade daquele influencer ali no período. Então tem vantagens e desvantagens, né? Eu vejo que é um primeiro movimento de autoconhecimento para entender o meu perfil, para eu entender tanto no viés do franqueado, né? Se faz sentido para mim ser um franqueado mesmo ou não, quanto no viés do franqueador. Porque quando tu é um franqueador, tem aquilo que tu acredita lá do teu modelo de negócio. E aí tu começa a colocar franquia, vai ter franqueado que segue, vai ter franqueado que não segue,
é geralmente franqueado que não segue, é o que mais vai te dar dor de cabeça, né? Que vai muitas vezes terceirizar responsabilidades que são dele de fazer a operação pro franqueador. Então tem as dores de cabeça ali, né? Que não é só agora eu faço a expansão e ganho mais dinheiro e vai ter o cara operando lá. Não, tudo tem vários ângulos para a gente olhar, mas eu vejo assim que o principal é o autoconhecimento para entender se faz sentido realmente para mim ou não, né? Sim. E eu vi que tu é um criador de conteúdo também. Sim. Como é que tu encara isso? É uma estratégia? É um marketing? Tu faz porque tu gosta? É assim, isso é organizado ou é espontâneo? Sim, Porque nos tempos de hoje é necessário, né? exato. Eu tenho a felicidade de gostar muito de compartilhar, né? Comecei a minha jornada toda com esse intuito, né? De criar, tanto estudando, né? Quando eu fui estudar, fazer formações, enfim, enquanto empreendendo, com o objetivo de que aquilo tudo ia virar bagagem, né? Para compartilhar conhecimento, né? Então, um parêntese rápido, o meu fundo do poço, digamos assim, em 2015, quando eu quebrei um negócio, e eu achei que ali não tinha saída, né? Fui pro fundo, do fundo do poço. Eu falo sobre a importância de a gente ter propósito também naquilo que a gente faz, né? Eu só consegui dar a volta por cima, porque um dia eu tava literalmente chorando, trancado no banheiro, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Tava ferrado financeiramente, a minha esposa sustentando a casa sozinho e eu envergonhado com aquilo. E eu lembro que nesse dia, enquanto eu chorava, eu comecei a sorrir e agradecer a Deus por estar vivendo aquilo, porque aquilo ali ia virar repertório. Né? Passar por aquela situação e sair dela ia ser mais um repertório que eu ia ter no momento que eu fosse ajudar outras pessoas, ajudar outras empresas que estivessem talvez numa situação difícil. Quer dizer, cara, não, dá para sair daí, eu já estive aí também, eu sei como é. Né? Então tudo isso virar repertório. Então esse propósito de compartilhar conhecimento, brinco, então facilita para mim na hora de querer compartilhar conteúdo, gerar conteúdo, né? Mas hoje não adianta, né? Hoje em dia é fundamental. Então, a pessoa que ela não tem esse viés, óbvio, dependendo do nicho de mercado, mas na grande maioria dos nichos, ela vai precisar dar um jeito de desenvolver, né? Ou fazer algum curso, né, de comunicação, de oratória, enfim, porque colocar a cara ali e começar a gerar conteúdo eu vejo que é fundamental. No meu caso, eu preciso gerar consciência também no empreendedor da importância da consultoria, da importância dele amadurecer a gestão dele. Então a gente traz muitos conteúdos com insights ali, baseado em dor, baseado, tem alguns teatrinhos assim de coisas que a gente vê acontecendo no dia a dia das empresas, né, que para o empresário se identificar e ver que dá para ele ter, dá para ser diferente daquilo, né? Então para nós é fundamental. Hoje a gente trabalha com uma linha, para dar conta de gerar conteúdo, o que a gente busca fazer é ter uma linha editorial. Então eu tenho tipos de conteúdos que eu gero para níveis diferentes ali de consciência que o nosso público ali vai ter. E aí tenho agendas para gerar esses conteúdos, né? Então, tem um conteúdo que eu vou postar nas quartas-feiras, mas eu gravei todos eles, sei lá, na primeira terça-feira do mês eu já gravei o de todas as quartas, né? E aí as inserções que a gente vai fazendo ali ao longo do dia a dia, né? Postando a rotina, principalmente nos stories e tudo mais. Mas eu vejo que hoje é fundamental, assim, né? Então, a gente até tem cases de clientes que, pô, quando a gente entra lá, o cara já fatura mais de 1 milhão mês e não tem site, o Instagram tem meia dúzia de posts, porque funciona ainda muito bem ali no B2B, né? Porta em porta, mas a gente já começa daí a notar que tem concorrentes dele que estão se posicionando e que estão crescendo através disso, que então não tem mais como evitar, né? Até aqui deu para ir sem, mas agora a gente vai ter que montar uma estratégia para colocar aí nesse caminho, porque a concorrência está aumentando muito, né? Em todos os nichos de mercado, né? Sim, é. Eu falo de cadeira, porque até 2015 eu tenho academia desde os anos 2000, que abri a minha primeira unidade. Até 2015 eu fiquei sozinha no meu bairro. Hoje tem umas 5 em torno da minha. Né? Então os mercados, lógico, estão se expandindo, né? Mas voltando para o que tu falaste, resiliência é muito importante. Sim. Né? E fracassar também, porque quem não tem essa bagagem não pode ensinar. Exato. Né? Porque isso nos fortalece. Sim. E aí tu tem como, tu vai pegar um cliente que normalmente o cliente ou ele quer melhorar ou ele está muito mal e precisa sair daquele buraco, né? Então tu já tem esse know-how, Sim. já tem essa Sim. expertise, né? E aquela calma, aquela tranquilidade que tudo tem solução. Exato, exato, né?
A gente brinca também porque, infelizmente, na grande maioria das vezes, a empresa chama a consultoria quando ele está ferrado, né? Tem casos que chamam porque entendeu que para ir para o próximo nível ele vai precisar de um apoio para entender qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor caminho para poder continuar crescendo, mas na grande maioria é porque cresceu muito, aí chegou em algum platô, tomou algumas decisões erradas, começou a cair e aí viu que, opa, ou eu levanto a mão e tenho a humildade de pedir ajuda, ou eu não sei onde isso vai parar. Né? E Então, muitas vezes, literalmente, profissionalizar a exatamente. gestão. Exato. Isso É é amadurecer a importantíssimo. gestão. Se fala muito, né? Tem alguns conteúdos que a gente vê sobre isso, assim, porque para ter a mesma produtividade de um americano é necessário 7 brasileiros, ou 10 brasileiros e tal. E aí se olha muito para a mão de obra quando se fala disso. Mas eu sempre gosto de provocar, mas vamos olhar para o nível de maturidade de gestão no Brasil e nos Estados Unidos, que é muito diferente a estrutura e o nível de maturidade na gestão do negócio lá do que é aqui. Então tem os dois lados também, porque às vezes a baixa produtividade é porque falta um processo claro definido, falta um modelo de execução ali que as pessoas tenham sido treinadas. Então a gente pensa, pô, o cara preenche aqui o sistema errado. Quando foi o último treinamento que eles tiveram sobre esse sistema? Ué? Não, quando eles entraram aqui na empresa a gente deu acesso. Pô, mas quando é que foi feito o treinamento? A reciclagem do treinamento para poder aumentar a produtividade de fato ali da pessoa, né? Então isso é amadurecer a gestão, né? Perfeito. Quem quiser encontrar a Alca, o Rodrigo Paines, faz como? Deixa pra gente Instagram, site, que tu tiver contato. Principal canal, eu acho o nosso Instagram, _Alca Consultoria, ou o meu perfil pessoal, que eu compartilho muito conteúdo por lá também, que é Rodrigo Paines Silveira, no Instagram também. Aí por lá tem todos os links, né, do nosso site, dos encontros que eu comentei que a gente faz, que é muito legal, é um ambiente muito legal para estar ali com outros empresários que têm outros tipos de desafios, negócios menores, negócios maiores também, né? Então, às vezes tem um cara, tá um negócio menorzinho, tem um cara lá que já está com um negócio muito mais sólido, ele pode dar uma dica, fazer uma troca. Não é só a gente ali compartilhando, mas a troca Sempre que a gente agrega. cria do grupo ali é muito legal também, aí o pessoal consegue acompanhar por lá. Certo, Rodrigo. Parabéns pela obrigado. trajetória. Mais sucesso, mais prosperidade. Amém. E muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco Imagina, aí foi um o teu prazer. conteúdo. Foi um prazer, adorei. Até o próximo RS Play Business.